Saudações, é isso aí, vamos para a quarta aula aqui do curso de LPI C1. E essa é uma aula muito especial, uma aula que eu gosto muito, que é muito útil para vocês, que é a aula sobre, dentre outras coisas, né, que nós vamos falar aqui, sobre o editor VIM. Ok? O sucessor do editor VI, certo? Vamos lá. O editor VIM ele é importante porque como nós vamos manipular muitos arquivos de configuração, né, e criar scripts em shell e tal, é preciso que nós tenhamos assim um editor bem completo, né, para utilizarmos os recursos de indentação, de sintaxe, de numeração automática, de busca de texto, tudo isso que seja mais prático e rápido para nós administradores, ok? Então vamos lá, sem mais demoras, vou pedir para vocês instalarem, porque no Debian ele não é o padrão. O editor padrão do Debian é o Nano, N-A-N-O, quer ver, ó? Pode abrir aqui aqui, ó, Nano TC PSWD, Nano espaço barra TC barra PSWD. Olha lá, ele vai abrir aqui, ó, beleza, ele vai abrir lá o arquivo que é o arquivo de usuários do sistema, ok? Beleza, para sair dele aqui, ó, dá um Ctrl X, ok. Aproveitando ele, vamos configurar aqui as interfaces de rede, certo? Eu pedi para você colocar a configuração da máquina virtual lá na primeira aula, não sei se você lembra, pedi para você colocar assim, ó, nas configurações dela, na rede, você colocasse ela conectada à placa em modo bridge, tá? Que aí ela vai ganhar as mesmas configurações de internet da tua rede local. Se você tiver algum roteador ou sem fio ou no próprio modem roteado que te dê as configurações de IP via DHCP, você faça o seguinte, vamos dar um nano barra etc barra network barra interfaces, ok. Aí você vai fazer igual eu fiz aqui, ó, você vai colocar, não sei do jeito que tá o teu, você vai colocar auto ETH0 e face ETH0 e net DHCP, ou seja, levanta automaticamente ETH0 no boot e diz que a interface ETH0 usa endereçamento DHCP, ou seja, vai requisitar endereço IP, endereço de DNS, endereço de gateway, endereço de, na verdade, máscara de subrede, broadcast de um servidor DHCP que está na rede, ok? Salve, sai, dá um Ctrl X e faz assim, ó, barra etc barra init.d barra networking restart, para você reiniciar o serviço de rede. Feito isso, caso você não tenha o VI instalado, você pode fazer o seguinte, ó, dá um apt-get, apt-get install VIM, só apt-get, apt-get, espaço install, espaço VIM. Perfeito. Beleza. Meu aqui já está instalado. Ok. Então vamos lá. Já estando instalado o VIM, vamos utilizá-lo para abrir um arquivo que nós vamos criar aqui agora nesse diretório onde nós estamos.
um arquivo chamado teste.txt. Abrimos o arquivo. De cara, você vê que se você apertar qualquer tecla, ele não vai escrever nada. E aí você vai ficar assustado. Cara, mas como assim? O editor não escreve nada, tem que fazer alguma fórmula especial para ele escrever? Não. O que tem que acontecer é o seguinte. Você tem que... O que tem que acontecer é o seguinte. Você tem que apertar a tecla I para ele entrar em modo de inserção. Apertar a tecla ESC caso você queira retornar ao modo de comando, tá? O VI ele tem um modo de comando e tem um modo de edição, ok? Beleza. Então vamos lá. Ou eu posso apertar a tecla Insert também, dá no mesmo. Ele vai habilitar a inserção para mim. Aí aqui eu vou colocar aqui um texto. Ok, coloquei um texto qualquer e milagrosamente eu já chego de cara explicando para vocês um recurso especialíssimo do VI, que é o seguinte. Vamos supor lá, eu estou escrevendo um texto e eu desligo o servidor. Vou desligar mesmo. Vou chegar aqui na máquina virtual, ó, vou desligar ela. Desliguei. Ó, morreu aqui minha conexão remota. Então, iniciando novamente a máquina virtual, você vai lá no diretório onde você estava, que na verdade nós estávamos no /root, dá um ls-la e verifica que tem um arquivo com a data de hoje, o horário que a gente está criando aqui agora, chamado .teste.txt.swp. Que arquivo é esse? É um arquivo de swap que contém as últimas informações que você digitou no arquivo original, que aliás não está nem salvo. A gente nem salvou o arquivo, tá? Então, cara, isso é um arquivo de recuperação caso você tenha esse tipo de dano, tá? Faltou luz, desligou o servidor, você estava lá editando, fazendo o script. Quando você voltar, é só você fazer isso aqui, ó, vim -R e só você colocar o nome original do arquivo, teste.txt. Aqui, ó, vim-r, lógico que no diretório onde tiver o arquivo swp. vim-r, teste.txt. Você dá enter. Olha lá, usando o arquivo de troca .teste.txt.swp. Olha lá. Não tem o que eu estava digitando aí? Beleza. Agora é só salvar. E como eu salvo uma alteração que eu fiz no VI? Você primeiro entra em modo de comando, que é o modo quando você aperta a tecla ESC, tá? Apertou a ESC, você já entrou em modo de comando. Você vai dar dois pontos, W, ok? Entrou em modo de comando com ESC, dá dois pontos aí, W, salvou, beleza. Para eu sair do arquivo, ESC dois pontos, que, enter, perfeito. Mas aí, ó, esse arquivo de swap aqui, você tem que removê-lo. Por quê? Se você não remover, quando você entrar no arquivo de novo, ele vai acusar que existe esse arquivo, entendeu? Aí ele vai ficar toda hora perguntando para você se você realmente deseja abrir essa versão mais nova, já que tem aquela antiga e tal. E aí o que você faz? Dá um RM para remover, né? Lógico. No arquivo de swap. Perfeito. Agora ele não vai te incomodar mais. Abre o arquivo original, vida que segue. Ok. Então, já vimos como salvar. Já vimos como sair e como sair salvando. Por exemplo, eu boto lá um texto lá, Linux é o poder.
Ok. ESC dois pontos WQ. E essa exclamação, deixa eu explicar para você o que é isso aí. A exclamação, cara, é para forçar o uso de uma opção, ok? Você força, por exemplo, aí o uso do W e o uso do Q também, já que eles estão juntos, tá? Então WQ é para sair salvando. Olha lá, sair salvando. Você pode ver que o conteúdo está aqui. Outro comando que serve para sair salvando é você dar um ESC dois pontos X. Saiu salvando do mesmo jeito. Perfeito. Beleza. Bom, se eu quiser, por exemplo, escrever essa linha aqui, eu quero copiar essa linha inteira. É só eu ir em modo de comando, né, apertar o ESC. Se tiver aqui embaixo, ó, inserção ou insert, dependendo da linguagem do servidor, você, cara, não vai adiantar nada se digitar os comandos, tá? Tem que dar um ESC para ele sair do modo de inserção. Então, para você copiar uma linha inteira aqui no VI, YY. Perfeito. Você vai lá. Para colar, você usa a letra P. Detalhe, tudo isso está na apostila também. Entendeu? Aí, tudo isso está na apostila, tá, gente? Tem nada que eu fale aqui está fora da apostila. Beleza. Então copiei aqui, colei. Se eu quisesse copiar um pedaço só disso aqui, como por exemplo a palavra how to, aí eu vou em modo de comando, né, com ESC, lógico. Posiciono o cursor onde eu quero, dou um V para entrar em modo visual. E aí quando eu entro em modo visual, eu boto para o lado e ele vai selecionando o que ele passar em cima. Vou dar um Y só e vou colar com o mesmo P, ok? P de paste. Beleza, show de bola. Então, já vimos como copiar, já vimos como colar e tal, e como recortar. Você vai no início da linha, por exemplo, você quer recortar aqui esse início de linha aqui. Dá um DD, aperto a tecla D duas vezes, e um P, que ele cola para você. Aliás, o DD, ele deleta também. Olha lá. Se você não mandar colar com P, olha lá, ele não faz nada não, cara, ele deixa deletado, ok? Ou seja, quer deletar tudo que tem dentro do arquivo, senta o dedo no D, ok? Beleza pura. Bom, um outro recurso dos milhares de recursos do VI, importantíssimo, é um chamado split. Você vai dar um ESC dois pontos split barra etc barra, deixa eu ver aqui, pswd, por exemplo. O que o split faz? O split, na verdade, ele abre um outro documento ao mesmo tempo que esse teu documento atual. Por exemplo, eu estou criando um arquivo, vou abrir um outro documento junto com ele. Para que isso? Para, por exemplo, cara, quero copiar uma linha de um documento para o outro. Você abre os dois e faz isso, certo? Quero copiar uma linha do arquivo de configuração do Samba. Beleza, você copia à vontade. Show. Então, aí está dividido. Aqui, ó, o documento que eu mandei abrir e o documento que eu estava. Agora, como é que eu alterno entre os documentos? Eu quero, por exemplo, passar para o documento de baixo. Eu estou no documento etc/pswd, eu quero passar, retornar para o teste.txt. Ctrl Alt W para cima, ou Ctrl W, tanto faz. Ctrl W para cima e Ctrl W para baixo. Já que vocês estão em máquina virtual, se for dar um Ctrl Alt, ele vai sair da seleção. Então
pode ser Ctrl W para cima, Ctrl W para baixo, certo? Pressiono Ctrl, pressiono W, bota para cima, Ctrl W para baixo. Então, botei lá meu texto e tal, ok. Aí, beleza, vou pro documento aqui de cima com Ctrl W para cima, ou simplesmente posso dar um Ctrl W duas vezes aqui, ó, e dando Ctrl W ele vai alternando de um documento para o outro, ok? Quero copiar essa linha inteira e colar embaixo. Problema nenhum, você vai lá, vai no início da linha, dá um ESC, né, para certificar que está em modo de comando, dá um YY para copiar, Ctrl W para baixo e aperto o P para colar. Lindo, perfeito, show de bola. Ok, então tá aí o split, você aprendeu, perfeito. E cara, por exemplo, eu tenho que rodar um comando, cara, mas eu tô dentro de um script que eu tô fazendo e eu não quero sair do VI para poder rodar o comando. Não precisa sair do VI para rodar o comando. Para rodar um comando através do VI, se rodar um comando no terminal usando o VI, a interface do VI é um ESC dois pontos, exclamação e um comando, por exemplo, aqui df-h. Você vai executar esse comando, ele vai printar para você e quando ele acabar, vai sumir da tela. Olha lá, aqui mostrou os discos e tal, estão montados. Perfeito. Então agora, se eu quiser, por exemplo, colar o resultado, né, eu rodei um comando de dentro do VI. Eu quero colar um resultado de um comando dentro desse meu documento. Como é que eu faço? Dá um ESC. Ok. ESC dois pontos. Ponto, exclamação, tá? Ó, ESC dois pontos, ponto, exclamação. Por exemplo, fdisk -E. Olha lá, ele colou o resultado do particionador dentro do meu segundo documento. Cuidado para você não botar esse em PSWD, senão vai dar problema. Ok? etc PSWD, o ideal é você sair sem salvar dele. Ok? Então, feito tudo isso, perfeito. Vai para o documento de baixo, dá um ESC dois pontos X, exclamação, diga adeus a ele, que agora nós vamos ver outra questão. Beleza. Busca no VI. Barra para a direita, barra para a direita, o termo que você quer. Por exemplo, aqui, ó, eu quero o termo SY. Enter. Olha lá, ele achou para mim, ó. Qualquer palavra que tenha SY no meio. Aí aqui é SYS. Tem outra? Não sei. Eu posso continuar a busca. Aperta a tecla N de navio. Olha lá, ele foi para o próximo registro. N de navio foi para o registro de baixo. E vai para o outro do lado. Aí, ó. E fica aí. Apertando N para poder pular. Show? Perfeito. Como eu havia dito, ESC dois pontos Q exclamação para sair sem salvar. Perfeito. Ok. Vamos abrir o arquivo com VI, né? vim/etc /apt/sources.list, que é o arquivo de repositório do dev. Então aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira substituir a palavra squeeze por stable. Depois, mais pra frente, vocês vão saber o porquê dessa brincadeira. Eu quero substituir.
Vamos supor aqui que eu tivesse 500 linhas com o termo squeeze, eu tivesse que mudar. Pô, eu ia mudar tudo na mão? Complicado, né? Então, para isso, você tem o recurso de substituição do VI. ESC, dois pontos. %s. Ok. O termo que você quer substituir, barra, pelo que você quer substituir. Olha lá, ele substituiu tudo que era squeeze por stable. Perfeito. Beleza. Ok. Outra coisa importante, principalmente quando nós estamos lidando com arquivos muito grandes, é a questão da numeração das páginas, das linhas, perdão. É a numeração das linhas para que nós possamos nos guiar. Por exemplo, aqui, ó, /etc /sqd3, sqd.conf. Sqd.conf é um arquivo muito grande de configuração aqui, ó. Então, o ideal seria que nós pudéssemos marcar as linhas dele. Como assim? ESC, dois pontos, SET, espaço number, set number. Ok? Tá lá. Se eu quiser ir para a linha 110, ESC, dois pontos, 110. E vai para a linha que você quer. ESC, dois pontos, 20. Vai para a linha 20. Certo? Se eu quiser desligar a numeração, aliás, a numeração sai na impressão, muda alguma coisa no arquivo de configuração? Não. Isso é para simples exibição. Ok? Então, se eu quiser desligar, set no number. Olha lá, desliguei. Ok? Se eu já quiser abrir o documento numa linha específica, quero já entrar no documento na linha, na linha 100, por exemplo, menos 100, perdão, menos não, mais 100, /etc, sqd3, sqd.conf. Eu já vou entrar na linha 100. Ah, isso aí é a linha 100, ter certeza? Vamos ver, ó. Acho que dois pontos, set number. Olha lá, linha 100. Perfeito? Outro detalhe é que eu tenho como salvar como o documento, né? Tenho como salvar em outro lugar. Só você dar um ESC, dois pontos W e o caminho que você quer. Por exemplo, aqui eu vou salvar dentro de /root com o nome squid.conf.old, por exemplo. Salvei. Olha lá, squid.conf.old. Perfeito? Ok. Bom, beleza. Duas opções importantíssimas do VI são para desfazer ou refazer alterações. Por exemplo, fiz uma alteração aqui nesse arquivo. Eu quero desfazer essa alteração, lógico que antes de salvar, né? Quero desfazer essa alteração. É o Alt-U. No meu caso aqui não vai fazer. Eu estou na máquina virtual. Ok.
faço uma modificação qualquer nesse arquivo, aí eu quero desfazer, dou um Alt U, ele desfaz. Se eu quiser refazer, Ctrl R, então Alt U desfaz, Ctrl R e refaz. Aqui, ó, Alt U, olha lá, perfeito. Alt U dá um undo, né? Desfaz a alteração, e Ctrl R refaz a alteração. Então, de editor VI a gente já fechou, tá? Vamos ver agora alguns comandos de conteúdo, tá? Alguns comandos que são utilizados para poder ler ou para poder manipular o conteúdo de arquivos. Por exemplo, o comando cat serve para você ler arquivos. A gente já até usou em /proc/partitions. Vamos utilizar aqui no arquivo /proc/maininfo esse cat aí, cat espaço /proc maininfo. Show! Lemos lá o arquivo. Se por um acaso eu quisesse ler esse arquivo numerando suas linhas, vazias ou não, tá? Cat-n de navio, ele vai numerar todas as linhas, independente de serem vazias ou não. Quer ver? Ó, vou até mandar fazer em outro arquivo, que é, por exemplo, o etc profile, que ele tem bastante linha vazia. Aqui, ó, até as linhas vazias ele numera. Diferentemente do cat-b. O cat-b já vai numerar apenas as linhas úteis, que são as linhas que tem conteúdo, ok? As linhas vazias ele vai ignorar. Perfeito. Outra coisa que o cat serve é para criar arquivo, por incrível que pareça. Vamos criar aqui um arquivo chamado howto.txt. Aqui, ó, cat sinal de maior, que é o redirecionamento, howto.txt. E aí, travou? Não, isso aí é o formulário que abre mesmo. É o espaço para você digitar. Eu digito aí, aqui, ó. Estou testando apenas. Dá um Enter e Ctrl C. Aí você dá um cat no arquivo howto, tá lá ele, o texto que você colocou. Perfeito? Ok. Show de bola. Bom, ao contrário do cat, o tac lê os arquivos ao contrário, da última linha para a primeira. Olha lá, da última linha para a primeira. Cabeçalho aqui. Mesma coisa. Ok? Última informação na cabeça e a primeira lá no rodapé. Beleza. Falar em rodapé, existem dois comandos importantíssimos para um administrador, que são o head e o tail. Mais o tail do que o head, certo? Por quê? O tail, ele lê as últimas linhas de um arquivo. Por exemplo, um arquivo de log. Você dá um tail /var /log /alt.log, por exemplo. Ok? O que ele vai fazer? O comando tail sozinho, sem argumento nenhum, ele exibe as 10 últimas linhas de um arquivo. Entendam que um arquivo de log ele cresce de cima para baixo, sendo as últimas linhas sempre as mais atuais do log. Então, se eu dou um tail var log alt.log, eu mostro as 10 últimas linhas dele. Ok? Beleza. Agora, eu posso especificar quantas linhas eu quero. Só botar aqui, ó, "-n", 10, por exemplo. 10 não, 10 já é o valor padrão. 19, né? Aqui, ó. Ele vai mostrar a quantidade de linhas que você falar. Você poderia utilizar também
menos 19. Não precisa nem botar aqui o N. Perfeito. Uma opção interessante do tail é a opção "-f", que ela monitora em tempo real o log. Ok? Então qualquer alteração vai constar na tela. Ok? Então tail "-f" é aquela opção do tail que ele segura lá a exibição e tudo que está acontecendo ele está pegando. Ok? Então Ctrl C. Perfeito. Bom, ao contrário do tail, existe o head. Ele só lê as primeiras linhas de um arquivo. O padrão é igual ao tail. O padrão são as 10 primeiras, no caso do head. Por exemplo aqui, head -13. Vou ler as 13 primeiras linhas de ATCP/SWD. Pode ser -N13 também. Olha lá. Perfeito. Show? Ok. Bom, outro comando de conteúdo que não tem quase utilidade nenhuma a não ser cair na prova é o comando OD, que é um comando que exibe textos, né? Converte na verdade textos em formatos octais, formatos hexadecimais e tal. Por exemplo aqui, se eu só mandar OD etc/SWD, ele vai mostrar o arquivo etc/SWD traduzido para a linguagem octal. Se eu colocar o H, o "-H", ele vai para o modelo hexadecimal, aqui ó. Beleza? E é isso, o AD só serve para isso. Quer ver, ó? Você pode usar o AD para isso aqui também. /dev /input /mais. Se bem que não é esse meu é a máquina virtual, ele não vai, ó, /dev /main, ele vai monitorar o uso de memória, como eu já tinha dito antes, certo? Beleza, perfeito. Bom, um comando que você tem que ter muito cuidado com ele, que é um comando também de conteúdo, é um comando chamado shred, tá? Vamos utilizar ele no arquivo chamado teste.txt. Aqui, ó, shred teste.txt. O que faz o shred? Shred é deixa eu primeiro ver aqui o conteúdo de teste aqui, ó. Tem coisa pra caramba lá dentro, certo? Texto que a gente jogou lá com VI. Então o shred, o que ele faz? Ele destrói o conteúdo de qualquer arquivo, jogando dentro desses arquivos caracteres aleatórios, certo? O máximo de vezes que um arquivo é regravado, onde ele consegue ser recuperado, né, em seu estado original, é de 14 vezes, tá? Se você gravar até 14 vezes, você consegue recuperar o conteúdo daquele arquivo. Agora, se você regravar mais que isso, aí ele já não faz. Você não vai conseguir recuperar em caso de dano, ok? Então o shred torna a recuperação impossível, porque o mínimo de vezes que o shred reescreve o mesmo arquivo é de 15 vezes. Então vamos lá, muito cuidado com isso. Shred teste.txt. Vamos ver como é que ficou teste.txt. Destruído a ponto de o terminal também ficar desconfigurado. Ok?
Beleza, então cuidado com o Shrek. Shrek não, perdão. Shred. Outro comando que serve para a mesma coisa que o cat-b é o nl. Se você der um nl /tc/profile, ele vai te dar o mesmo resultado que o cat-b, ok? Aí, ó, vai exibir as linhas não vazias. Beleza pura. Ok. Existe um comando que ele prepara um arquivo para impressão, mas ele não imprime o arquivo, que é o comando pr. Também não serve para muita coisa, mas cobra na prova. Você dá um pr etc pswd e faz um macete aqui que eu já vou ensinar. Pipe é essa tecla que fica do lado do shift aí. Não é barra para a direita nem barra para a esquerda, é pipe. Less. Aqui, é só isso que ele faz, ó. Bota a data bonitinho e tal, o nome do arquivo e a página que é, só isso. Perfeito. Então, nl pr, faltou um comando chamado wc, que também é um comando de conteúdo, e ele mostra para nós a quantidade de linhas, a quantidade de palavras e a quantidade de caracteres de um arquivo, a quantidade de bytes, certo? Nessa ordem. Então, se eu der um wc /etc /pswd, ele vai dizer para mim que eu tenho 27 linhas nesse arquivo, 32 palavras e 1128 bytes, ok? Agora, se eu só pedir a quantidade de linhas, ele vai exibir só 27. Se eu só pedir a quantidade de palavras, ele vai mostrar 32, menos W, né? Se eu só pedir a quantidade de caracteres, ele vai mostrar só 1128. Então é para isso que o WC serve. Você pode pensar assim, cara, eu nunca vou usar esse WC, mas quando você começar a programar em Shell, você vai. Todo comando é precioso quando você usa Shell Script, certo? E é isso aí, pessoal. Essa aula acaba por aqui. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, lembrando que em caso de dúvida é só entrar em contato comigo e nós marcamos um plantão de dúvida ao vivo e online, ok? Fui!